Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco. Meu nome é Gedemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, a eleição americana se aproxima e o impacto dessa eleição é tão grande, não somente nos Estados Unidos, mas também para o mundo todo, que muita gente acredita que todos nós deveríamos votar na eleição. Então, o americano sempre se orgulhou de eles terem uma democracia forte, pujante, que resiste bravamente àqueles que querem enfrentá-la, dominá-la e destruí-la. Desde o surgimento de uma figura, como Donald Trump, esse cenário começou a mudar. Porque você está falando de um negacionista, de um extremista de direita, e que veio negando os resultados da eleição. Então isso, gente, causou nos Estados Unidos um impacto profundo, político, muito grande. Então, o americano hoje, existe um ódio político que os divide. Então, o americano hoje passa por uma crise, e eu acho muito interessante como que os Estados Unidos conseguiu entrar por esse caminho do extremismo, do ódio político, porque tinha tudo para ser um país que cada dia mais a sua democracia ficasse ainda mais fortalecida. Mas Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele passou um mandato e o americano se cansou de Donald Trump e elegeram Joe Biden. Mas o que é interessante, gente, é que esse homem, depois de tudo que cometeu, da invasão do Capitólio, depois de tudo que ele causou, não somente à democracia americana, mas ao mundo, ele voltou para a política e hoje Donald Trump é candidato novamente à presidência dos Estados Unidos. Olha a que ponto que chegou o americano. E as pesquisas dizem que ele tem grande chance de assumir de novo o poder. Estou fazendo essa introdução, é sabido de todo mundo que o Donald Trump sofreu ontem uma espécie de atentado ali, que ele tomou um disparo que pegou na sua orelha direita. Não temos muitas informações ainda do que realmente aconteceu, mas eu acho interessante que o Donald Trump sai fazendo um movimento assim. E isso que ele fez deixou o bolsonarismo e a extrema-direita aqui no Brasil em polvorosa. Porque, primeiro, o Milei, antes de falar do Bolsonaro, vamos falar do Milei. O Milei disse que isso é a esquerda internacional. Gente, não existe esquerda internacional. De onde essas pessoas tiram isso? Mas é a esquerda internacional que não está querendo que o Donald Trump volte ao poder nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós já vimos o Bolsonaro. Não é, Bolsonaro? Bolsonaro já disse, olha, nos vemos na posse. Bom, a gente nem sabe se o Donald Trump vai realmente ganhar a eleição. Mas eu preciso lembrar o Bolsonaro que ainda que isso aconteça, Bolsonaro, você não pode ir, né? Você não tem passaporte, né, Bolsonaro? Então você não estará na posse se isso acontecer. E aí o filho do Bolsonaro também já ligou isso com o que aconteceu com o pai dele aqui no Brasil, aquele atentado que ele sofreu lá do Adélio Bispo. Já ligou isso com o que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. E aí ele disse o Trump já ganhou a eleição. Então é assim, gente. O Bolsonaro não é novidade para ninguém de que ele ganhou a eleição depois da facada. Isso é uma coisa líquida e certa. Porque aí, gente, quando você tem algo desse tipo, isso comove pessoas. Então as pessoas começaram a dizer, meu Deus, o grande favorito, que nem era a época. O grande favorito a ganhar a eleição, e aí vem essa facada, e aí com isso ele ficou internado, ele não foi em debates, seus adversários não conseguiram interrogá-lo e tal, e o Bolsonaro ganhou a eleição. E aí eles já estão fazendo festa aqui no Brasil, ligando isso que aconteceu com Donald Trump com o que aconteceu com o Bolsonaro aqui. E aí eles já estão achando que a eleição é líquida e certa. Gente, repito, a gente não tem grandes informações sobre o que aconteceu. E eu não quero aqui, longe de mim, levantar nenhum tipo de falas que possa ligar uma coisa a outra. Mas é assim, é muito interessante como a extrema-direita veio usando desse artifício, que não é novo, né? Mas o Bolsonaro usou
E é interessante que agora, exatamente próxima da eleição americana, acontece isso. Ah, você está dizendo que foi uma armação? Não, eu nem posso dizer isso. Porque nós não temos nem informações para afirmar algo desse tipo. Mas o que eu estou dizendo é, isso acontece, está próximo da eleição, não tão próximo como estava aqui no Brasil, aconteceu com o Bolsonaro, sei lá, estavam a um mês da eleição, a eleição americana ainda falta mais tempo do que isso, mas é interessante que isso acontece nesse momento e que, repito, isso pode comover os americanos a votarem em Donald Trump. Estão tentando ligar isso sempre, como é comum deles, à esquerda. Primeiro, gente, se eu não tenho aqui a capacidade de afirmar se isso foi ou não foi uma armação, como eu posso afirmar que a esquerda tem a ver com isso? Aliás, aqui, quando aconteceu com o Bolsonaro, depois de todas as investigações da polícia, que não foi só uma vez que foi feita, chegaram à conclusão que o Adélio Bispo agiu sozinho e que não tinha ninguém por detrás. Mas agora o bolsonarismo, para unir a tropa e dizer agora Trump vai voltar à presidência dos Estados Unidos, eles já ligam isso à esquerda. Ou seja, para tentar mostrar para as pessoas que é a esquerda que está fazendo de tudo para que esses extremistas não voltem ao poder. Isso é falso. E tem mais, eu acho que é um ledo engano de vocês achar que a eleição já está ganha. A gente tem uma linguagem que ninguém ganha na véspera. Então aqui, vamos esperar mais as apurações, saber o que realmente aconteceu, mas de uma coisa eu posso afirmar com toda certeza. A extrema-direita agora irá usar isso para tentar eleger Donald Trump. Um extremista que esteve no poder por 4 anos e o americano se cansou desse homem, tanto que colocaram outro no poder e agora vão retornar com um extremista desse para o poder. Eu tenho algo comigo que eu sempre digo, não faz sentido ser de extrema direita. Porque a extrema direita não luta por igualdade política. A extrema direita não luta por direitos políticos para ninguém. Ela tem um único objetivo, ela olha o próprio umbigo. A extrema-direita luta para que o poder esteja sempre nas mãos deles. Então não se engane, não permita que essas falas tendenciosas dessa gente, desses homens, principalmente aqui no Brasil, do Bolsonaro, do bolsonarismo, e eu tô vendo que eles estão em festa, em polvorosa, e não sei o quê, e agora vai ganhar a eleição. Calma. E eu espero de verdade, que o povo americano tenha aprendido, gente. Mas parece que eu estou enganado, né? Não sei. A eleição ainda não acabou, o Joe Biden ainda pode ganhar, ou eles estão dizendo que pode até ser trocado de candidato, tirar o Joe Biden e colocar um outro candidato. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou dizer. Se o Donald Trump voltar ao poder nos Estados Unidos, é uma derrota mundial. O mundo perde com um homem como esse na presidência da República. Esse homem não merece estar lá, porque é um extremista, é um negacionista em todos os aspectos, científico, climático. Não é à toa que temos alguém aqui no Brasil que tentou imitar esse modelo, né? E que até hoje as pessoas estão com esse papo de que as urnas aqui no Brasil foram burladas, né? E mesmo quando ele ganhou em 2018, ele colocou essas urnas em xeque. Então, assim, é uma pena mesmo que esse acidente tenha ocorrido nesse momento tão crucial que é a eleição americana para o mundo. A eleição americana, gente, praticamente é estar no poder do mundo. O mundo não precisava de um Donald Trump de volta no poder dos Estados Unidos. Mas isso pode acontecer, infelizmente. E aqui no Brasil, eles estão fazendo festa. Mas eu quero terminar dizendo, viu, Bolsonaro, viu, filhos do Bolsonaro, viu, bolsonaristas, vocês que estão aí nas redes aí, comemorando isso que aconteceu. Ainda não acabou, tá? E tem mais, a nossa luta terá que ser constante e diária para impedir
que essa gente assuma o poder, não somente dos Estados Unidos, mas temos que lutar e combater para que essa gente extremista não assuma o poder em lugar algum, em parte alguma. Ainda bem, gente, que aqui no Brasil, como disse o Lula, Bolsonaro nunca mais vai voltar à presidência da República. E por quê? Porque ele com certeza será denunciado, julgado, condenado e preso. Isso já é uma vitória para a gente. Porque apesar de os extremistas estarem aqui no Brasil à solta, mas o que eu tenho para dizer é, o chefe deles, que trouxe esse extremismo para o Brasil, nunca mais voltará à presidência da República. E isso é uma ótima notícia. Então, o que é que eles estão comemorando? O que vocês estão comemorando? Porque o Donald Trump pode voltar à presidência dos Estados Unidos? Sim, seria muito ruim. Mas vocês não têm ainda motivo para comemorar. Porque a eleição americana não será agora. Então, provavelmente, eu espero que esse incidente rapidamente seja esquecido pelos americanos e que os americanos olhem quem é Donald Trump e que não coloquem esse homem de volta na presidência da República. Então, o bolsonarismo não tem motivos para comemorar, porque ninguém ganha na véspera. E quem sabe o povo americano ainda nos dá esse momento de lucidez, não colocando esse homem no poder. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço que vocês fortaleçam o meu trabalho, inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.